Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, da TV Costa da Lagoa para o Mundo. E a pergunta é pro policial, o senhor Hamilton. Hamilton, vamos ver o que está aqui no nome, se mudou o nome de novo, que já mandaram 3 nomes, em 3 mandados diferentes. Vamos ver se agora mudou o nome. Não, é o mesmo. Esse aqui está constando como Hamilton. Vamos ler aqui dentro da coisa do... tá constando o mesmo nome. Hamilton Valentim da Silveira. Hamilton Valentim da Silveira. Lhes pergunto, você vai também fazer um processo contra o YouTube? Vai fazer um processo contra Instagram? Vai fazer um processo contra as imagens que demonstram com argumentos que você veio me difamar diante das minhas câmeras? E nem por isso eu procurei a sua mesma delegacia ou boletim online para fazer um boletim online contra você. Mas depois dessa brajeirada da justiça, você acha que eu vou pedir R$3.500 para você? No mínimo 3 trilhões de reais. Trilhões de reais. Se eu for para pedir alguma coisa para o estado de Santa Catarina, por manter essa deficiência no quadro de funcionários que deveriam, trabalhar para os catarinenses. E eu não vou ficar apertando o botão protesto lá no site e deixar as pessoas continuar fazendo essa perseguição explícita. Meu Deus, eu nunca pensei que pudessem fazer algo tão inescrupuloso. É como diz meu amigo, não conheço uma mulher mais odiada que você. E eu sempre penso, eu devo ter alguma coisa de extremamente especial no meu ser, em mim, nesses cabelos louros, para elas querer arrancar os meus cabelos, em nome das covardias políticas. Devemos ter algo de muito importante para oferecer, devemos ter uma saúde plena, devemos ter um potencial imensurável para eu ter que receber esse bando de papéis podres aqui e esse atentado jurídico contra o nosso ser, contra a nossa vida, que isso aqui é um atentado contra a vida, isso aqui é para possibilitar depois exatamente o que elas fizeram na Record. Vamos ao grupo Stalking, esse que eu falei no vídeo anterior, que eles têm que dar mais, fazer mais mandado, dar mais chance das pessoas continuar os atos inescrupulosos, que vai ficar mais bonito para a justiça. Vai ficar muito mais bonito para a justiça de Santa Catarina continuar os atos inescrupulosos e não ter competência para finalizar isso. E é assim que fica bonito para vocês, Tirar uma pessoa tirar o sossego dela dentro da sua casa, fazer um atentado jurídico, usando a ferramenta boletim online, usando as audiências que à distância servem também para facilitar a vida das pessoas que, como eu, são tão ocupadas com o tratamento do Renato. Usa isso contra. Não manda o link. Não faz audiência com a pessoa. Banca o juiz fantasma, o fantoche do comunismo. E continua. Bota mais, bota lá para tudo eles. Para as filhas do Célio que me espancaram, para a mulher dele também. Vai lá e diz que tem que dar 30 mil para cada uma. Para aquela que era minha cliente e falou do racismo, que está acumulada junto com esse policial chamado Hamilton Valentim da Silveira, que botou a arma lá na nossa lanchinha, junto ou através dos seus cupincha. Vai lá, faz tudo isso daí.
Assim como eu denunciei a Polícia Civil na Corregedoria, eu vou atrás agora de denunciar o juiz. E esse tal de Marcelo Carlim também, juiz do processo. Não quero saber, jogaram para segundo juizado civil para tentar dar uma mascarada no negócio, pegaram outro do bolo podre para fazer isso daqui. A perseguição política contra mim e contra minha família está explicitamente comprovada, desenhada através de mandados, de papéis, de toda essa papelada que metem aqui no meu portão, me obrigam a pegar, me obrigam a falar e depois ainda ficam tentando tirar, porque muitos vídeos que eu fiz aqui falando dessa perseguição foram tirados, muitos vídeos. Inclusive um vídeo que eu falo da politicagem, eu falei outro termo. Não falei politicagem. No título do vídeo nem entrou. Porque o conluio stalking age junto com as plataformas internacionais, age pela agenda internacional, que não é a agenda de Santa Catarina, que não é a agenda das escolas, não é a agenda das famílias, são coisas que vieram para destruir a sociedade, destruir a justiça, destruir o trabalho lindo do investigador ou de uma investigadora, destruir as delegacias e destruir a nossa geração de crianças com regras estúpidas. E é difícil se desvincular disso porque está extremamente ligado ao que está sendo ensinado nas universidades. E as universidades estão interessadas em fazer esses aparatos que eles fizeram na lei. É como aqui em Santa Catarina. Fizeram um penduriquinho, um brinquinho na lei lá, que agora essas coisas vão considerar processo irrelevantes e que cada um vai ter que contratar um advogado. Daí vem essa senhora vagabunda com a irmã dela, contrata um advogado que só vai conhecer parte da história e manda para o juiz não está disposto a ouvir a família, nem ver os vídeos da família, então ele vai lá e já dá o processo porque ela tem advogado, considera a gente réu através do procedimento da justiça da maconha e nos obriga a gastar em advogado, a contratar um defensor particular para não ficar com essas pendengas na justiça. Isso é a legítima usurpação da justiça brasileira sendo feita em Santa Catarina pelo grupo, eu postei ontem o nome do grupo, acho que até consta aqui, deixa eu ver num desses mandados, que é o mesmo canalha, ele cita da onde vem a fraude. Eles são assim, além de fazer a fraude aqui, ó, Seju Santa Catarina, é esse aqui, que ele fala aqui. Virtual, não sei o que, estadual. Que agora eles vão fornecer o advogado do robozinho e daí vai ser tudo nessa balela. E o direito realmente, através de nós ter um cara a crachá com a justiça, é o melhor que tem, aquele que eu posso ser advogada de mim mesma, me defender mediante a verdade, sem contar mentiras. Aquele procedimento que usa a tela, a cara, a coragem, a informação para falar diretamente com o juiz e que não precisamos mais da mentira. É nisso que eu acredito. Eu falei para todos os lançadores de conteúdo e para os mundiais aí que a gente tem conexão, que a gente acredita que a internet possa trazer a liberdade para as pessoas, liberdade jurídica, liberdade de fala, que possa contribuir com os processos e do contrário do que estão tentando fazer com ela, que é mais opressão.
é diminuir a opressão, mas isso vai depender de como usamos a ferramenta. E o que eu tenho percebido é que o uso da ferramenta, o uso indevido da ferramenta e a insistência dessas putinhas maconheiras em usar o boletim online, a insistência da bandida Máximo, da psicopata Máximos, em usar os boletins de ocorrência para contar mentiras, a insistência desse juiz em fazer mandados sem ouvir-nos, sem ligar os botões, sem ouvir-nos. Existe uma fraude sendo provocada pelos donos das canetas. Existe uma fraude sendo promovida e distribuída no meio jurídico e considerada, como diz a própria juíza da infância e juventude, oficial. E considerado oficial, que é tão oficial lá quanto na outra parte do tribunal e que vai prejudicar muitas pessoas. O Renato estava lá no Correio, na Lagoa da Conceição, e estava cheio de gente comentando sobre a delegacia e sobre o quanto que isso está afetando, essa coisa de boletim online, quanto que isso aqui, esses mandados está afetando, porque aí os boletins de ocorrência online são obrigatoriamente mandados para esse tipo de juiz que não tem filtros, que não se interessa pelas causas, que não entende que os procedimentos podem ser muito mais sérios do que parece, o que está sendo colocado, que as pessoas estão usando a ferramenta boletim de ocorrência para fraude. Por isso que todas essas pessoas que usam boletim de ocorrência online, elas deviam ser punidas quando elas estão mentindo, punidas automaticamente. Tu mentiu, por exemplo, Rosângela Máximo tem que ser condenada imediatamente em 20 salários mínimos, que é o mínimo que ela tem que pagar para o Renato por ter exposto ele ao Ministério Público de fatos que ela não conseguiu comprovar. De fatos que ela não conseguiu comprovar. De fatos que ela não conseguiu comprovar. Do mesmo modo, essas senhoras petralhas, professoras aposentadas que invadem minha casa. Começou tudo com a invasão de cerca da Zumbi Elisete, depois veio a Zumbi Nailde. Eu fui lá invadir a casa delas, eu ataquei elas na rua? Não, mas elas tentaram modificar o cenário, modificar a causa, usaram e abusaram deste juiz, da falta de habilidade dele, de se ater aos fatos, de chamar as pessoas, de ouvi-las, usando as ferramentas cara-crachá. Então elas abusaram dele, mas ele permitiu isso. Então, ele não vai ser poupado mediante o Conselho Nacional de Justiça, que está aí para fiscalizar juiz sem vergonha, para fiscalizar essa sem vergonha, usando os mandados e usando os papéis e usando o aparato de mão de obra humana, que é fazer aquele querido ontem vir aqui suar a camisa, me entregar papéis podres. Por que que esse juiz canalha não mandou para o WhatsApp do Renato? Porque ele usou e abusou do funcionário público chamado Lírio. Tem que achar o sobrenome dele aqui, ó. Peruque. Lírio Peruque. Peruque. Usou e abusou do funcionário público para trazer os papéis para mim, para acontecer aquilo que sempre acontece, a maluca da sacada, ficar vigiando, já sair louquinha atrás dos caras, como ela fez atrás dos oficiais de justiça que vieram na nossa casa, inclusive da avaliadora. Expor o cara a isso, expor ele a essas coisas, para ele enfrentar a situação local de alguma maneira, porque é sempre assim. Esse é o modus operandi dessas canalhas. Elas agem sinergicamente com a justiça universitária
porque elas dizem que tem alunos, tem pessoas, tem donos da justiça que prestam informações para elas. Elas falam isso com a boca delas, para atormentar a família, para intimidar a família, para minimizar as nossas atitudes em relação aos autos, aos fatos, para querer regredir-nos em relação às causas. E nós não estamos dispostos a acordo, mas de verdade, nós não estamos dispostos a acordo. E elas são tão comunistas que elas vão, mediante as audiências conciliatórias que elas solicitam, dizer que elas não querem acordo, então para que elas estão lá? Nós somos obrigados a ver o que as petralhas estão falando, porque não somos nós que estamos fazendo esses boletins, são elas. Aí quando a gente se obriga a pegar um vídeo e fazer um boletim de ocorrência para contraponto, como é que fica? É o mesmo juiz que vai julgar? É complicado. E agora eu já estou com uma linha de transmissão. Beijinho, 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 pau, pau. Mais tarde eu volto.